Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos vocês. Eu sou o Cris Pesso e você está no canal Mensagem de Esperança. Sempre que possível, postamos aí uma mensagem de fé, de esperança, uma mensagem de Deus para a tua vida. E o meu pedido, a minha oração é que essa mensagem possa alcançar muitas vidas, muitos corações e, se possível for, transformar vidas. Sempre que possível nós postamos mensagens, não é toda semana que nós conseguimos, temos aí um tempo hábil para poder postar uma mensagem, enfim, nossa vida aí tem sido bastante corrida, mas sempre que há um tempo com muita alegria, eu trago para vocês uma palavra poderosa, uma palavra abençoada, uma palavra que verdadeiramente venha fazer a diferença na minha vida e na tua vida. E nessa tarde, bom, para mim aqui é tarde, quase noite, né? Mas eu sei que tem pessoas que vão assistir essa mensagem de manhã, sei que tem pessoas que vão assistir essa mensagem à noite, de madrugada. Não importa o dia, a hora, o mês, o ano, o momento, o tempo que você ver esta mensagem. O que importa é que ela vai falar com você, ok? Eu tenho uma mensagem muito especial no livro de Jonas, do profeta Jonas, um livro muito conhecido aí do pessoal. E eu quero dar um tema bastante interessante, mas antes, vamos falar com Deus, vamos fazer uma oração para que o desejo do meu coração possa manifestar-se nesta mensagem e para que a voz do Senhor torne-se audível a mim e eu possa transmiti-la a você da forma como o Senhor assim deseja. Meu Deus, eu quero louvar a Ti e te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de aqui estarmos para ministrar esta palavra, Senhor, a cada vida, a cada coração. Papai, o desejo do meu coração é que onde esta mensagem for ouvida, for assistida, que assim ela seja frutificada, que caia em boa terra, Senhor. E se mesmo assim a terra não estiver boa, que ela seja o início da feitura de uma boa terra. Senhor, usa-me da maneira que o Senhor desejar, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça. Que a Tua voz, Senhor, nesse momento seja audível para mim, para que eu possa transmiti-la a quem quer que vai ouvi-la, Senhor. Pai, nesse momento eu te peço que o Senhor abençoe a cada um que for ouvir esta mensagem, que o Teu santo e doce Espírito esteja comigo em todo momento da ministração, que seja falado somente aquilo que o Senhor deseja, somente aquilo que for da Tua vontade, Pai. Sendo assim, que o Senhor possa nos abençoar em o nome de Jesus Cristo, do Teu Filho amado, do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Meus irmãos, é uma alegria muito grande quando nós temos esse tempo para poder expressar um pouquinho da palavra do Senhor, e eu quero fazê-lo com toda alegria nessa tarde. O tema que eu quero dar esta mensagem, apesar de eu não ter lido ainda o texto, mas é o seguinte, eu quero que você reflita nisso nessa tarde. Nem sempre quando tudo dá certo, significa que Deus está aí, ou nesse negócio. Da mesma forma, nem sempre quando tudo dá errado, significa que Deus não está aí ou nesse negócio. Convido a todos que têm as suas Bíblias para abrir no livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, que diz assim. Eu vou ler o capítulo 1 todo e depois vou ler alguns pequenos trechos aleatórios para a gente poder entender o que Deus quer falar ao nosso coração, tá bem? Então vamos lá. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou no mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar carga que estavam no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou a ele o mestre do navio e lhe disse: O que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal.
e lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: o que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. E disseram-lhe: o que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E respondeu-lhe: tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçavam-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não nos faça cair sobre nós este sangue quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como tu te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que o tragasse a Jonas, e este esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Amém, queridos? Bom, é uma mensagem bastante conhecida, mas é uma mensagem que fala muito conosco nos dias de hoje. Como muitos sabem, Jonas era um profeta do Senhor. A Bíblia diz que ele é filho de Amitai. Jonas, ele tem uma missão. Jonas, ele tem um chamado. Jonas, ele foi escolhido não para ser um sacerdote. Jonas, ele foi escolhido não para ser um rei. Jonas foi escolhido para ter um ministério específico, e um ministério que muitas vezes é difícil, que é o ministério profético. A diferença entre o sacerdócio e o ministério profético é muito claro. O sacerdote, ele recebe as oferendas, os votos, as ofertas do povo e leva em oração a Deus. O profeta, ele recebe de Deus e entrega ao povo. E nem sempre há uma mensagem muito bonita. E nem sempre a mensagem que vem não é receba, olha o carro, olha isso, olha aquilo. Muitas vezes a mensagem é um pouco dura, às vezes muito dura, às vezes amorosa. Mas sempre quando o profeta recebe a mensagem de Deus, ele é incumbido, ele é ordenado a que entregue esta mensagem. Quando a palavra do Senhor vem a Jonas, o Senhor diz para ele: dispõe-te, levanta-te, sai da situação que você está, se coloca em pé, se posiciona, vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu a mim. Deus deu uma ordem para Jonas, porque a cidade de Nínive, ela é uma cidade onde existia muita maldade. É uma cidade que tinha um poder de guerra muito grande, muito forte. Era uma cidade que, quando ia à guerra, eles faziam coisas terríveis. Nínive, que é a capital do Império da Síria. Cidade importante política e culturalmente. 3 dias para percorrê-la. Uma cidade sanguinária, fundada por Nimrod, lar de Senaqueribe. Temida porque quando eles iam à guerra e venciam, eles eram temidos porque cortavam as mãos, os pés, a orelha, o nariz dos inimigos. Furavam os olhos, abusavam as mulheres, faziam pirâmides com a cabeça dos inimigos. Uma cidade de muita maldade, uma cidade de guerreiros fortes, de homens que não tinham medo de morrer. Eles iam para cima para devastar. Uma cidade que era inimiga do povo de Deus, era inimiga de Israel. Uma cidade onde era conhecida pela sua violência. E aqui nós vemos a primeira grande questão, o primeiro grande conflito entre o que Jonas recebe e o que Jonas faz. Porque Jonas, sendo profeta do Senhor, mesmo tendo recebido uma ordem de profetizar contra a cidade, Deus dá esta ordem e Jonas sabe que Deus é misericordioso, que Deus é muito bom,
Mesmo Deus tendo falado que a maldade daquela cidade subiu até o Senhor, Jonas sabe que Deus tem um coração bom e mole. E se há um momento de quebrantamento, se há um povo de coração arrependido, Deus volta atrás o seu juízo. Jonas, sabendo disso, Jonas tem o seu primeiro problema. Por quê? Porque Jonas tem um problema da maioria das pessoas. Jonas pensava que pelo fato de ele não gostar dos ninivitas, dele não simpatizar com os ninivitas, eu ouso até dizer que Jonas odiava os ninivitas, na cabeça dele Deus tinha que odiar aquele a quem ele odiava. Na cabeça de Jonas ele detestava Nínive e o seu povo. O sonho de Jonas é que aquele povo pudesse queimar, é que aquele povo pudesse morrer. A vontade do coração de Jonas era receber uma profecia onde caísse fogo naquela cidade. Mas Jonas sabia que Deus, ele se move com um coração quebrantado. A vontade de Jonas era que Deus destruísse, porque Jonas não gostava daquele povo. Será que a gente não encontra isso hoje, meus queridos? Tem pessoas que acham que Deus deve detestar quem ele detesta. Tem pastor que acha que Deus detesta aquele membro que saiu da igreja porque ele não simpatiza, ele não gosta, ele detesta. Eu tenho uma notícia para você. A maioria das pessoas que você detesta, Deus ama. A maioria das pessoas que você despreza, Deus ama. A maioria das pessoas que você odeia, Deus ama e tem um plano na vida delas. É isso que vai no coração de Jonas. Sabe aquela vontade que você tem muitas vezes quando você vai à igreja? Você morre de vontade, você morre de desejo de ajudar lá continentes da África. Você tem vontade de pregar na outra nação, mas você às vezes detesta o teu vizinho que escuta música alta e nem sempre uma música que é agradável aos teus ouvidos. Às vezes é funk, às vezes é forró, e você odeia essa pessoa justamente por ele escuta esse tipo de música e faz algumas coisas que dentro do teu critério, do teu padrão, não estão de acordo com você. E aí você começa a orar e você começa a lançar muitas palavras pensando que pelo fato de você não gostar dessa pessoa, Deus também não gosta. Você às vezes nem convida essa pessoa para estar num culto com você, para ouvir uma mensagem com você, porque pelo fato de você não ir com a cara dessa pessoa e às vezes até falar, o meu santo não bate com essa pessoa, você imagina na tua cabeça que Deus também não gosta dessa pessoa. E aí Deus olha para ele e fala, Jonas, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. No versículo 2 diz que Jonas dispõe-te. Ele se levanta, mas para fugir da presença do Senhor. Ele se levanta. A única coisa que ele obedece aqui é que ele se levanta. Mas ele vai fugir da presença do Senhor. O que ele faz? Ele se depara com aquela situação e ele decide no seu coração, pensando ele, que poderia se esconder do Senhor, que poderia fugir da presença do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz em Salmos, Senhor, se eu estiver no mais profundo do mar, lá o Senhor está. Se eu descer no inferno, lá o Senhor está. Se eu estiver nas mais altas alturas, lá também o Senhor está. Jonas sabia de tudo isso, mas ele decide pensar que ele pode fugir e se esconder da presença de Deus, como eu e você um dia também pensamos que dava para dar uma burladinha no chamado de Deus e se esconder. O que Jonas faz? Jonas então ele foge da presença do Senhor e ele vai para Tarsis. E ali em Tarsis, ele desce para Jope, onde ele achou um navio que ia para Tarsis. Ele fala, eu vou para Tarsis. Ele vai para o sul da Espanha. Deus manda ele para uma direção, ele vai para outra. É como se Deus o mandasse para o norte, ele fosse para o sul. Deus o manda, ele desce então para Jope, no porto, e ali ele acha um navio que vai para Tarsis. Queridos, eu acho interessante, porque todas as pessoas que eu vi na Bíblia que tentaram fugir da presença de Deus não conseguiram. Até mesmo Pedro, quando vê que Jesus está preso a ponto de ser crucificado, alguém olha para ele e diz assim, tu não é um deles? Aí Pedro diz, não, não sou. Vem o segundo e diz assim, não, você estava com ele. Não, não estou. Mas você parece um deles, você come como eles e fala como eles. Olha, você pode, até por um tempo, ter fugido da presença do Senhor. Você pode, por um tempo, ter largado o teu chamado, o teu ministério, aquilo que você fazia, e fugido da presença do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você, a tua essência nunca vai deixar de entregar quem você é. Você pode mudar fisicamente, visualmente, você pode tentar mudar as tuas atitudes, mas hora ou outra, alguém vai bater o olho em você e vai dizer, você tem alguma coisa diferente com você.
Jonas, ele foge da presença do Senhor, e aqui tem uma coisa muito interessante. Porque quando Jonas decide fugir da presença do Senhor, começa um processo de queda na vida dele. Começa um processo de descida na vida dele. Irmãos, todas as vezes, por mais difícil que esteja a tua situação com Deus, por pior que esteja as coisas aparentemente momentâneas acontecendo com você, se você decidir fugir da presença do Senhor, você pode ter certeza que você vai experimentar quedas na tua vida, que aí sim você vai entender o que são coisas ruins, o que são coisas difíceis. Muitas vezes nós só entendemos essa queda como quando fugirmos da presença do Senhor. Eu fugi da presença do Senhor, tentei esconder o meu ministério, tentei não fazer mais o meu ministério, não desenvolver mais o meu ministério. Eu tive as minhas caídas. Caídas que eu digo, não caídas morais, mas caídas psicológicas, caídas de arrependimento. Mas tem pessoas que caem de piores maneiras. Jonas, a primeira descida que ele dá, ele desce ao porto. Olha que coisa interessante. Ele vai ao porto, ele consegue chegar no porto. Chegando no porto, olha que interessante, ele tem o dinheiro para comprar a passagem para o navio. Chegando lá, o navio está esperando ele. Está dando tudo certo. Ele embarca no navio. Chegando lá, tem o porão para ele descansar, um porão bonito, arrumado, confortável. Olha na cabeça de Jonas, se está dando certo, é porque Deus está no negócio. Deus me entendeu. Deus entende, irmão. Deus me entendeu. Deus compreende a minha dor e a minha luta. Deus está entendendo que isso é difícil. Olha, o tema da mensagem que nós demos aqui, você entendeu? Nem sempre quando tudo dá certo, significa que Deus está aí. Deu tudo certinho, gente. Tinha dinheiro para comprar passagem, desceu no navio, pega o navio, e o navio começa a partir para Tarsis, que fica lá no sul da Espanha. Por que ele escolhe Tarsis? Porque Tarsis, gente, é uma cidade economicamente estável, calma, pacífica, é uma cidade não dada à guerra, é uma cidade onde Jonas queria se estabelecer financeira, economicamente. Será que você já não fez como eu? Tentou fugir da presença do Senhor e veio até para outra nação? É o que Jonas faz. Ele quer ir para outra nação. Ele quer ir para o outro lado do mundo. Ele quer se esconder. Ele quer, não, agora eu vou prosperar, agora eu vou fazer outra coisa. Financeiramente, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Longe da presença de Deus, mesmo se você prosperar financeiramente, você não vai ser feliz. Mesmo da presença de Deus, longe da presença de Deus, se você realizar todos os desejos do teu coração, mesmo assim a tua alegria ainda não vai ser completa. Cris, por que você fala isso? Porque quando Jonas está lá, a Bíblia diz para nós que ele está no porão dormindo. A primeira descida, ele desce ao porto. A segunda descida, ele desce para o porão. Ele vai dormir. No momento em que Jonas está dormindo, diz a Bíblia que o Senhor lança um grande e forte vento sobre o mar. E, consequentemente, um grande e forte vento causa uma tempestade. E a tempestade começa a jogar aquele barco de um lado para o outro. As pessoas que estavam lá, queridos, que estavam dirigindo, pilotando, o capitão que estava coordenando aquela viagem, era um homem experiente, era um homem que conhecia o tempo, o mar, a época certa de viajar, era um homem que conhecia o percurso, era um homem que sabia dirigir aquele mar, aquele navio, com muita responsabilidade, com autoridade, com maestria. Era um homem que sabia a localização, ele sabia quando as estrelas estavam boas para viajar, quando o céu estava ajudando, a direção, o posicionamento, tudo estava perfeito. Era um homem experimentado na viagem. Aquela tempestade não fazia parte daquela viagem. Mas pelo fato de uma pessoa fora da direção de Deus entrar no caminho dos outros, ao invés de ele trazer alegria, ele traz tempestade. Todas as vezes que você coloca do teu lado uma pessoa que está fora da direção de Deus, essa pessoa vai ser um problema na tua vida. Todas as vezes que você compactua com uma pessoa que está fora da direção de Deus, que está fora da visão de Deus, que está indo ao oposto daquilo que Deus falou, você atrai problemas para a tua vida. Você paga o preço junto. Por que você diz isso, Cris? Porque quando veio aquela tempestade, aqueles homens enlouqueceram, eles não sabiam o que fazer. Aquela tempestade não fazia parte do cronograma da viagem deles. O cronograma é ir até Tarsis, entregar a mercadoria e retornar para suas casas em paz e segurança. Mas eles não sabiam que ali,
tinha um desobediente. Ali tinha um homem fora da direção de Deus. Ali tinha uma pessoa que fazia totalmente ao contrário aquilo que Deus ordenava. Queridos, e olhando hoje muito vídeo, olhando muitos pregadores, olhando muitas coisas que estão acontecendo aí nesse meio evangélico, a gente vê como tem muita gente fazendo as coisas fora da direção de Deus. É por isso que muita gente tem feito muita campanha, tem ido muito culto, feito muito voto, feito muito desafio, feito muita oferta, e a tua vida só descamba, a tua vida só desce, porque você entrou na conversa de gente que está fora da direção de Deus. Aqueles homens sentiram aquela tempestade, e eles começaram a orar, a clamar, cada um ao seu Deus, cada um tinha a sua religião, cada um tinha o seu propósito de vida. E de repente alguém se lembrou que Jonas havia descido ao porão e estava dormindo. Agora, como é que uma pessoa consegue dormir no meio de uma tempestade? Isso não é paz, é um sono de fuga. É o mesmo sono que Elias teve. É aquele sono de eu quero dormir e só quero acordar quando tudo estiver bem. Eu quero apagar e quando eu acordar que essa situação seja resolvida, meu irmão. Não adianta fugir, não adianta se esconder e não adianta dormir. Tem que arregaçar as mangas e encarar esse problema de frente. Sabe o que me espanta, o que me chama a atenção nessa mensagem? Gente, é que tudo obedece a Deus, tudo. O navio estava ali a mandado de Deus, a tempestade foi feita a mandado de Deus, até o peixe que engoliu Jonas foi ordem do Senhor. Os homens que estavam no barco ficam desesperados, eles começam a clamar, a orar. Quando Jonas se manifesta dizendo eu sirvo ao Deus do céu e da terra, que eles entendem que é por culpa de Jonas que aquilo aconteceu, eles começam a adorar o Senhor, até eles adoram o Senhor. O único que não consegue obedecer a Deus é o profeta, é o crente. Todo mundo obedece a Deus. Aqueles que acreditam em outros deuses, o céu, o mar, a terra, o vento, as águas, o peixe. O único que não consegue obedecer a Deus é o crente, é o profeta. E aí Jonas começa a discutir com eles, dizendo assim: vocês estão passando pelo que vocês estão passando, porque eu estou aqui. Se vocês me pegarem e me jogarem ao mar, vocês vão ver que isso vai passar, porque o problema está sendo eu. Mesmo assim, olha o coração desse pessoal. Eles tentaram remar, eles tentaram jogar a carga no mar, eles tentaram esvaziar o navio para que o navio ficasse mais leve e não viesse a pique. Quando eles viram que não tinham o que fazer, eles oram ao Senhor dizendo: Senhor, nos perdoe, não nos impute esta pena e também não nos impute o sangue desse que está fora da tua direção. E a Bíblia diz que eles pegaram a Jonas, lançaram Jonas no mar, imediatamente a tempestade parou. Todas as vezes que você coloca pessoas erradas na sua vida, coisas ruins começam a acontecer. Todas as vezes que você tira pessoas erradas da sua vida, coisas boas começam a acontecer. Guarde bem isso que eu disse para você. Quando Jonas ele cai no mar, a Bíblia diz que um grande peixe o engole. E ele fica 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Sabe o que isso significa, irmãos? Significa a vida daquela pessoa que decide não fazer a vontade de Deus. Significa a vida daquela pessoa que decidiu não fazer a vontade de Deus. Tem aquele filme muito conhecido, Alice no País das Maravilhas, quando ela encontra aquele gato, ela está perdida, está procurando um caminho, né? E ela pergunta pro gato, tem no desenho e no filme, né? O gato pergunta para ela: o que você quer? Ela fala: eu queria ir para algum lugar, alguma coisa mais ou menos assim. E o gato falou: mas para onde você quer ir? Ela falou: por qualquer caminho. Meu irmão, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho importa. Qualquer caminho serve. E às vezes não vai ser um caminho bom. Jonas decide ir pelo caminho mais difícil, da desobediência. O caminho da desobediência ele pode parecer fácil na hora. Vê, dá tudo certo. O navio está ali, ele tem dinheiro para passagem. Ele chega na hora certinha, o navio embarca perfeitamente, lindamente. Mas é no meio, irmão. Ah, meu Deus, é no meio da situação. É no meio que a coisa muda, gente.
É no meio que a tempestade vem. É no meio que ele é lançado ao mar. É no meio que aquele peixe engole ele. E no ventre do peixe ele reconhece que era melhor ter feito a vontade de Deus do que estar passando por aquilo que ele está passando. Sabia que muitas pessoas que me ouvem estão passando por situações, não porque você está em erro, está em pecado, não porque você fez alguma coisa que desagradasse a Deus. Tem muitas pessoas que me ouvem, que estão passando o que estão passando, porque você está fora da vontade e fora da direção de Deus. E quando você voltar a entrar na direção de Deus, você vai perceber que as coisas começam a se acalmar na tua vida. Por que você diz isso, Cris? Porque Jonas, ele reconhece, eu não vou ler o capítulo de número 2, você lê, que ele começa a orar no ventre do peixe, e ele começa a pedir misericórdia ao Senhor. E ele diz a Deus que se ele tivesse mais uma chance, ele iria fazer a vontade de Deus sobre a vida dele. Ele fala com o Senhor, ele passa todo o capítulo de número 2 orando ao Senhor. Eu acho bastante interessante que no final do capítulo de número 2, depois de ele ter falado, orado, depois dele ter visto o quão pequeno, o quão insignificante ele era, o Senhor dá uma ordem ao peixe e vomita Jonas na cidade de Nínive, na beira da praia, né? Ele queria ir de Tarsis, ele queria ir de navio para Tarsis. Deus acabou levando ele de peixe para Nínive. E quando lá chega, olha que interessante, ele fala: Senhor, se eu tiver uma segunda, depois você lê, se eu tiver uma segunda chance, estou dizendo uma linguagem de hoje para você, eu faria a tua vontade, Senhor. Se eu tiver uma segunda chance, Senhor, pode ter certeza que eu vou fazer a tua vontade. Irmãos, o nosso Deus é o Deus de uma nova chance. Deus está dando uma nova chance para mim e para você também. Quem sabe nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, nessa madrugada, você está ouvindo essa mensagem porque você precisa de uma nova chance, você precisa de um novo recomeço, você precisa de uma nova história. Deus ouve a mensagem, Deus ouve o coração de Jonas. Aí vem o capítulo de número 3, olha que bonito, diz assim: de novo, veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas dizendo, de novo a mesma mensagem: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se Jonas, foi. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, uma coisa interessante para a gente finalizar. O livro de Jonas tem 4 capítulos. O livro de Jonas, penso eu, que era para ter um capítulo só. Pense comigo, se no capítulo 1 o Senhor começasse assim: veio a palavra do Senhor dizendo a Jonas, vai, dispõe-te até a grande cidade de Nínive, clama contra ela, tal, e Jonas dispõe, levantou-se, foi, pois, fez segundo a ordem do Senhor, tal, e houve arrependimento, aquela coisa toda. Era para ter um capítulo só o livro de Jonas, talvez 2. Por causa da desobediência de Jonas, foram necessários 4 capítulos para contar a história. O chamado de Jonas, a desobediência de Jonas, a oração de Jonas, depois Jonas prega. Jonas é o único que prega na Bíblia e ele vê 100% da profecia ali, 100% da mão de Deus salvando a nação inteira. Uma coisa impressionante. E 4, Deus dá uma lição a Jonas, que eu não vou entrar aqui, que senão fica muito extenso. Sabe o que eu quero dizer a você? As coisas demoram na minha vida e na tua, porque a gente vai por caminhos diferentes. Perceba, se Jonas tivesse feito a vontade de Deus, teria um capítulo a vida dele. Sabe por que a minha vida e a tua tem muitos capítulos? Porque a gente desobedece. Lembra o povo quando saiu do Egito? Uma caminhada de 40 dias que tornaram-se 40 anos por causa da desobediência. Será que não está a hora de nós revermos os nossos conceitos? De revermos aquilo que pensamos que sabemos? De revermos aquilo que pensamos que estamos fazendo certo, mas a vida só está descendo, caindo. É uma hora é doença, outra hora é coisas que saem fora da normalidade. Quem sabe não está na hora de parar, rever e voltar ao plano inicial de Deus para a tua vida. Queridos, eu quero orar pela vida de vocês. Que coisa interessante, né? Nem sempre, quando tudo dá certo, Deus está nesse negócio. Nem sempre, quando tudo dá errado, significa que Deus não está nesse negócio. Indo de navio, aparentemente parece que estava tudo certo.
Mas Deus não estava ali. Deus não estava na passagem. Ai, porque eu comprei, eu quero ir para tal lugar, Deus não falou nada, eu vou me embora, eu vou mudar, eu vou não sei para onde, tá dando tudo certo. Não significa que Deus esteja aí. Ah, deu tudo errado. Jogou no mar, o peixe pegou, mas a vontade de Deus foi cumprida. E Jonas pôde ver a manifestação da glória de Deus na vida dele. Deixa eu orar pela minha vida e pela tua, para que seja feito na nossa vida a vontade de Deus. Mas Cris, eu já fiz a besteira, já estou pagando o preço. Então vamos orar, para que a vontade do Senhor volte ao centro da nossa vida, seja o centro, seja a nossa prioridade, para que as coisas possam acontecer ou voltar a acontecer na minha vida e na tua. Vamos orar? Pai, neste momento, Senhor, eu te agradeço porque tenho certeza, Senhor, de que tudo aquilo que eu falei foi da tua vontade, foi do teu querer. Senhor, nesse momento eu peço a Ti que visite a cada um que ouviu essa mensagem, que compartilhou essa mensagem, que passou para mais alguém esta mensagem que está de repente necessitado, que está com problema, pessoas que estão sem igreja, sem ministério, pessoas que estão longe da Tua vontade, pessoas que estão longe da Tua direção, pessoas que estão longe, Senhor, já não sabem mais o que fazem, pessoas que um dia ouviam a Tua voz e por uma ou duas decisões erradas têm dificuldade hoje de ouvir a Tua voz, pessoas que não conseguem mais ler a Bíblia, pessoas que entraram por outros caminhos, pelo caminho de não acreditar mais no Senhor, no Teu milagre, na manifestação do Teu poder, pessoas, Senhor, que depois de declararem tanta coisa, tanta luta na sua vida, talvez esta mensagem trouxe, Senhor, à mente deles, que tudo isso foi por causa de uma desobediência, foram questões, Senhor, de irresponsabilidade, foram decisões mal pensadas, mal oradas, mal tomadas, e isto fez com que ela se afastasse do plano do Senhor. Mas, meu Deus, eu te peço nesse momento, Pai, que o Senhor possa visitar a cada um de nós, e assim como o Senhor deu uma nova chance a Jonas, que o Senhor possa dar uma nova chance a cada um de nós, porque essa é a Tua vontade, Senhor, com que façamos a Tua vontade. Meu Deus, não importa qual seja o chamado dessa pessoa que está ouvindo, seja o chamado de pastor, seja o chamado de um profeta, se seja um chamado de um cantor, de um adorador, se seja o chamado de um membro, seja o que for, Senhor, de um abençoador, não importa qual seja o chamado, importa, Senhor, que seja cumprido esse chamado, para que tudo vá bem nessa vida, Senhor. Pois assim eu creio, pois assim eu te peço e te agradeço pela Tua santa mensagem, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém, e que Deus possa abençoar, queridos, cada um de vocês. Olha, eu sou o Cristiano Peço e esse é o canal Mensagem de Esperança. Sempre que possível for, uma nova mensagem será postada aqui. Agora eu peço para você, se inscreve no canal, deixa aquele like, né? Ajuda, fortalece o canal, para que a gente possa chegar, para que a gente possa ir a lugares mais longe. Longe que eu digo é que a mensagem possa dar a mais gente. No YouTube funciona assim, no YouTube. Se você dá like, se você compartilha, o algoritmo entende que aquilo é um bom conteúdo e o próprio algoritmo do YouTube, ele faz com que aquilo seja visto por mais pessoas. A única coisa que eu te peço, não te peço ouro, não te peço prata, não te peço nada. Somente de coração que você compartilhe essa mensagem, que outras pessoas possam ser impactadas por essa mensagem. Ok, queridos? Que Deus abençoe a cada um de vocês e, se Deus quiser, semana que vem nós temos uma mensagem nova. Beijo no teu coração, fiquem todos com Deus. Deus te abençoe.